Ferramentas. A ferramenta certa para cada trabalho. Isso pode soar um pouco chato, mas na verdade é realmente fascinante. Descobrir como usar suas ferramentas de forma eficiente e eficaz para fazer um ótimo trabalho e escolher sempre a ferramenta certa. Diferentes tipos de ferramentas, por exemplo, existe mais de um tipo de pá, e uma pá não é a mesma coisa que uma enxada. E as colherinhas de jardinagem podem ser usadas de diferentes maneiras. E como você coloca as plantas na terra, como você nivela seus canteiros, e assim por diante, e assim por diante. Então, não há uma grande quantidade de tarefas no jardim que exijam ferramentas especiais ou habilidades especiais, especialmente em um jardim sem revolvimento como este. A maioria se cuida sozinha, mas quero mostrar as melhores formas de usar algumas ferramentas e quais valem a pena ter e observar. Não só comprá-las ou consegui-las em primeiro lugar, mas também como tirar o máximo proveito delas. Então, talvez quando você estiver fazendo jardinagem tradicional, uma das primeiras ferramentas que você pode pensar em usar seja uma pá. No método de não cavar, quase não usamos a pá, mas se precisar e puder comprar uma como esta, ela é ótima. Ela tem uma lâmina bem afiada, é muito útil para cavar raízes de amora, por exemplo, plantar árvores, esse tipo de coisa. Mas em termos gerais de jardinagem, uma pá como esta certamente faz parte do que estou fazendo aqui. Acredito que para muitos uma pá seja mais interessante, comparando pá e a enxada. A enxada é mais fina, a pá mais larga e ideal para cavar e levantar terra. Esta é uma pá incomum para alguns, pois é feita de plástico. Comprei esta pá há 5 anos e na época pensei, pá de plástico? Isso não vai funcionar. Será que ela é forte o bastante? Já a usamos muito para cavar. Comparando, esta pá de metal poderia ser mais larga, mas é isso. Algo interessante sobre essas duas pás é, você vê a lâmina mais alta desta pá? A de metal aqui simplesmente não funciona tão bem. Eles acertaram perfeitamente o ângulo nesta aqui. E pequenas coisas assim podem fazer tanta diferença. Quando você está cavando, você quer que a pá fique nivelada com o chão, horizontal embaixo do que você está cavando e não entrando na terra. Isso é importante. E essa é uma grande vantagem de uma pá de plástico, porque ela não entra na terra. Então eu posso estar removendo o composto do chão com essa aqui sem cavar o solo embaixo. E isso facilita conseguir um acabamento bonito e limpo. Eu não quero deixar nenhum composto para trás, mas também não quero cavar o solo abaixo. Essa aqui nem sei de onde veio, alguém deixou aqui. E eu uso ela de vez em quando, se não consigo encontrar aquela ou qualquer coisa que eu encontrar quando eu estiver usando essa aqui. O ângulo levantado impede de entrar embaixo. É preciso ficar bem perto do que está cavando para acertar a inclinação. Esse é um exemplo simples da ergonomia das pás, se preferir, mas isso pode fazer uma grande diferença no quão bem sucedido você é ao usá-las. Outro ponto sobre a de plástico, meio que odeio isso, exalto as virtudes do plástico, mas fazer o quê? Ela é bem leve. Se você cavar muito material por horas, como uma manhã ou o dia todo, isso faz diferença. Essa leveza reduz bastante o seu esforço, porque toda vez que você está movendo as coisas, o peso da própria ferramenta é menor. E o único peso é o do composto, nesse caso. Mover composto é fácil, desde que ele esteja seco ou pouco úmido. É excelente com uma pá, e é isso que usamos principalmente para mover composto. Então isso é um garfo de esterco de 4 dentes, também com um cabo mais curto. Então não é só a parte de trabalho da ferramenta, mas também o próprio cabo. A posição do cabo é bastante influenciada, como vimos com a pá de metal. Esse garfo é bom e o cabo curto dá controle da ponta, mas cabos longos são úteis quando é preciso alcançar mais fundo em uma pilha. Uma pilha assim bem fragmentada é na verdade cavaco de madeira misturado com grama. Estamos compostando eles juntos, está ficando bem quente ali. E se eu quisesse mover isso aqui, que tem muitos pedaços fibrosos e lenhosos, você pode ver como o garfo entra facilmente. Uma pá não caberia ali, talvez só uma enxada, mas daria muito trabalho. Portanto, trata-se de distribuir o esforço e agir da forma mais sensata possível. Dá para ver uma boa ação ali. E como esse garfo conseguiu facilmente, olha o tamanho do torrão saindo, está bem leve porque tem bastante grama aí dentro. Mas eu adoro trabalhar com garfos, na verdade, quando estou movendo composto, virando ou espalhando no jardim, porque dá muito menos trabalho do que pás e enxadas. Faço quase tudo com um garfo. Você também pode usar um após espalhar composto, embora isso aqui não seja composto.
Sabe, você pode fazer esse tipo de coisa para quebrar torrões de material. E a gente faz isso quando está espalhando composto ou esterco. É ótimo para torrões de esterco. Sacuda assim após usar e o torrão se quebra enquanto o material cai entre os dentes. Enxadas vêm em muitos formatos, tamanhos e tipos, e talvez você nunca precise usar uma enxada. Se você tem um jardim pequeno, 2 ou 3 canteiros, provavelmente não vai precisar. É fácil controlar as ervas daninhas manualmente ou às vezes com uma pá pequena. Mas se você tem uma área maior e talvez você espalhe num pouco de composto que tem muitas sementes de ervas daninhas, por exemplo, né? Então você acaba tendo muitas ervas daninhas pequenas brotando. É aí que uma enxada pode ser realmente útil, só para deslizar pela superfície, bem superficialmente, e quando as ervas daninhas ainda estão bem pequenas. Há um ditado jurídico: capine as ervas daninhas antes de vê-las. Isso significa que você deve usar a enxada quando as ervas daninhas ainda estão tão pequenas que quase não se veem. Mas elas já têm uma raiz, elas criam uma raiz antes de criar uma folha, e é essa parte da raiz que precisa ser perturbada e é a mais fácil de ser perturbada. Num dia como hoje, com sol forte. E aí você faz isso antes das 2 da tarde e à noite esses matinhos pequenos vão morrer ali mesmo, economizando um trabalhão. Você não precisa removê-los e pode fazer centenas com alguns movimentos da mão. Em relação ao tipo, isso é chamado de enxada. Ainda não entendo bem, mas ela meio que atravessa o solo. Para mim, ela mexe muito com o solo. Usaria para fazer camalhões e plantar batatas, por exemplo. É esse tipo de enxada. Mas para capinar, normalmente, esse é o tipo de design que eu gosto, onde você tem apenas uma lâmina bem fina que desliza pelo solo. Esse é um material de metal bem típico na lâmina e tem um cabo bem legal. Não é comprido o suficiente para mim, na verdade. Eu acabo me curvando um pouco enquanto uso uma enxada assim. E dá para ver como essa lâmina enferrujou bastante porque é de ferro, e isso significa que ela vai agarrar um pouco no solo. Se não estiver totalmente seco, ela provavelmente vai acumular alguns detritos. No tempo seco, que é quando você mais usa, mas para facilidade de uso e eficiência de verdade, devo dizer que essas enxadas de cobre são difíceis de superar. Elas são mais caras, infelizmente, mas é o mesmo princípio. Lâmina muito fina, e essas aqui também têm uma articulação, né? Então você pode usar o efeito de empurrar e puxar se quiser. Você pode fazer só puxando. Trouxe essas duas para te mostrar a diferença. Dá para ver a espessura das lâminas, e a de lâmina fina é a minha antiga. Usei a enxada por cerca de 4 anos, e essa aqui eu comprei só no ano passado, então é assim que a gente desgastou ela. Eu nunca vi essas lâminas. Elas não precisam disso, são autossuficientes porque são de cobre, assim como a pá, não enferrujam e permanecem lisas e brilhantes. Então, do ponto de vista da facilidade de uso, elas são simplesmente excelentes. E se eu demonstrar com esta aqui, se você notar muitas mudinhas de ervas daninhas agrupadas em algum ponto do seu jardim, especialmente no início da primavera, fique atento. Depois você passa a enxada levemente sobre elas. Com esta dá para avançar, mas não é tão simples. Você controla melhor ao puxar a lâmina para si. Então, novamente, há muitas maneiras de usá-la. Descubra qual é a melhor para você. Encontre a enxada que mais combina com você e não necessariamente será esta aqui. Há outros tipos de enxada, como a enxada para cebola, que possui lâmina mais fina e área de ação menor. Se você plantou as coisas próximas, use uma lâmina pequena para passar entre elas. Aqui, na verdade, usamos isso muito pouco porque estamos bem no controle das ervas daninhas, mas se você tiver ervas daninhas, só precisa reagir. É ótimo ter ferramentas certas, mesmo que use pouco, pois serão úteis quando precisar. Rapaz, faz diferença ter boas ferramentas, né? Então, pá de mão, com que frequência você pode usar uma pá de mão? Usamos principalmente 2 itens para remover raízes superiores de ervas daninhas perenes, não a raiz principal, que fica profunda no solo. Você pode usar uma pá de mão quase na vertical, ao lado do novo crescimento que está vendo, como corriola ou grama seda. Dê uma leve alavancada e ouvirá um estalo quando a nova raiz se soltar da raiz principal, podendo então puxá-la. É uma maneira de simplesmente tirar mais desse novo crescimento de raiz, o que desacelera o rebrote da nova erva daninha, que vai crescer. Se fizer isso com frequência, pode eliminar a corriola com uma pá de jardinagem. É um hábito semanal se você tem muita corriola, grama cuxa ou cavalinha para lidar. E a outra coisa para a qual usamos bastante é o plantio. Mas antes disso, quero só te mostrar a diferença.
Assim como uma mangueira, uma pá nova e outra de 3 anos, esta deve ter cerca de 4. Ela já começou a desgastar o cabo e às vezes fica solta. Pode ver, eu não estou. Não posso ter certeza de que tudo isso já está desgastado. Acho que isso aqui já era um pouco mais curto mesmo, mas até algo assim vai desgastando devagar ao redor da borda. Dito isso, como é de cobre, continua bonito, liso, brilhante e utilizável. Isso é importante numa colher de pedreiro. Deslizar facilmente, já que no plantio direto não se quer mexer muito o solo. Então, por exemplo, estamos plantando uma batata, eu não faço uma cova para colocar a semente de batata. Eu coloco a colher de pedreiro assim, praticamente até onde ela vai. Então isso é perto de 15 centímetros, ou desculpe, não, 10 centímetros, 4 polegadas. E dou uma pequena alavancada assim. E isso significa que você pode puxá-lo em sua direção e então encaixar isso na fenda que você fez. É mais uma fenda do que um buraco. E colocar a batata semente com os brotos para cima realmente ajuda. E agora ela está enterrada lá embaixo e a batata está mais ou menos ali. Temos essa camada de terra e composto por cima, então não vou colocar mais terra nas batatas. São batatas precoces, ficam assim mesmo, e na época da colheita, talvez no fim de junho, é só puxar para fora. Se elas ficassem por mais tempo, a gente colocaria um pouco mais de composto por cima, amontoando terra nelas. Esta é uma forma de usar uma pá de mão para plantar batatas com mínima perturbação do solo. E eu também posso ilustrar uma coisa um pouco diferente aqui com isso. Esta planta de couve está murcha por falta de água, mas é descendente da couve perene. Pronto. Peguei um broto lateral e coloquei em um vaso com composto. Foi só isso que fiz no verão passado. Ela cresce, vira uma planta própria e você planta outra, muda igual. O que eu não vou fazer é enfiar minha pá e levantar o solo como eu gostaria. Eu faço um quadrado, corto um quadrado mais ou menos no formato e no tamanho do vaso, né, um pouco maior. Então você pode tirar como se fosse um tampão de solo, composto e material da superfície. A questão é qual profundidade atingir. E com praticamente qualquer coisa que você for plantar, né, você pode ir fundo o suficiente para enterrar a maior parte do caule abaixo das folhas que estão crescendo. Você até poderia plantar tão fundo, mas na verdade não quero ir tão fundo no solo. E essas plantas, as couves, elas têm caules fortes e resistentes, então não importa que elas fiquem um pouco com o caule acima do solo. Muitos vegetais são plantados com o caule enterrado para ficarem mais firmes e fortes. Mas não, eu só fiz um buraco de um bom tamanho para isso e ele vai simplesmente cair dentro e eu vou empurrar. E isso garante um bom contato, mas é uma perturbação do solo bem mínima. Depois é só preencher a superfície assim, empurrar de novo, e você fez o plantio usando a pá de mão. E essas pás de mão de cobre, como eu disse, elas não enferrujam, então elas continuam lisas e brilhantes. Ela vai entrar relativamente fácil, sem perturbar muito o solo. Outra coisa é que tem uma boa curva, isso geralmente é positivo, né? Como a pá que te mostrei, a curva fortalece a lâmina e reduz o risco de quebra. Por ser um metal macio, ele recebe 5% de estanho para ficar mais forte. Eu percebo que se elas forem quebrar em algum lugar, vai ser rachando ao redor do cabo, e aí talvez você consiga comprar um cabo novo. É bem legal usar essas ferramentas, né? Você até vira amigo delas. Você pode obter peças de reposição, como lâminas para a enxada que te mostrei, e fixá-las no mesmo cabo. Então você não precisa jogar tudo fora, e isso também é muito mais barato. Um ancinho, esse é o tipo de ancinho que é mais útil ao cultivar vegetais e plantas pequenas. E o principal uso é apenas nivelar a superfície depois que ela foi mexida por algum motivo. Talvez, por exemplo, após a colheita de batatas ou alho. E fica bem irregular, porque tirei algumas coisas do solo. Eu também acabo andando um pouco sobre o terreno antes de usar um ancinho, só para deixar mais nivelado. E depois usar o ancinho com um movimento horizontal bem suave. Então, usar o ancinho não é para ir fundo no solo, você não está movendo grandes quantidades de material de um lado para o outro e, na verdade, esse pedaço de terra quase não precisa ser rastelado, porque fizemos isso algumas semanas atrás, bem antes do plantio, estava bem irregular, na verdade foi depois de um cultivo de cobertura verde de mostarda e agora está praticamente pronto. Mas se você tivesse alguma irregularidade, é bom e também é uma oportunidade. Depois de rastelar, principalmente onde usei composto comprado, tem um pouco de plástico, vidro e vários pedaços, então só pego e coloco no bolso.
Eu não quero que eles fiquem no solo por muito tempo, então é meio que rastelar, limpar, nivelar e isso significa que quando você vier plantar, notei outra coisa, há muitas sementes de erva daninha ali. Então, como eu não estou com minha enxada aqui, eu posso usar o ancinho só para raspar essas mudinhas de erva daninha. Acho que elas são únicas. Normalmente, ao ver algumas, costuma haver mais, mas não vejo muitas ervas daninhas, isso é bom. Então agora temos o solo limpo, solo nivelado, estamos prontos para plantar. Só mais uma palavra rápida sobre o ancinho, embora este seja o tipo de dente curto. Para esse tipo de trabalho, você não quer o ancinho de dentes longos, que é bom para juntar folhas. E outra coisa ótima sobre esse ancinho em particular é o cabo, ele é bem longo. Isso significa que você tem um alcance amplo de trabalho e, especialmente se você for alto como eu, é muito agradável de usar. Então, se você tiver a chance antes de comprar ferramentas como essa ou pegá-las, experimente usá-las e tenha certeza de que são confortáveis para você desse jeito. E, na verdade, outra coisa legal sobre os cabos que eu vou mencionar é mantê-los lisos e limpos. E, de vez em quando, temos pessoas aqui que usam luvas e aí as luvas ficam sujas com isso. Tipo terra úmida ou composto, usam uma ferramenta e esquecem de limpá-la. Quando venho pegar no cabo, eu simplesmente odeio aquela sensação de caroços de terra onde minhas mãos estão. Isso. Acho ótimo manter essa terra livre, assim fica tudo limpo. Fiz isso há 1 ano e não repeti, então está liso e brilhante, é um prazer usar. Todas as ferramentas deveriam ser assim, um prazer de usar, e agora vou mostrar para você uma das minhas ferramentas favoritas. Então, como colocar essas pequenas mudas no solo com o mínimo de distúrbio e o mínimo de esforço? E para essas eu absolutamente não uso uma pá de mão, não há necessidade alguma. Um plantador de cabo longo, eu tenho dois aqui, é bem interessante porque veja como eles são diferentes e qual você preferiria. Se você visse esses e nunca tivesse usado um plantador antes, como saberia? Posso dizer que este é meu preferido, o mais grosso, e acredito que essa é a opinião comum sobre um plantador fácil de usar. Porque ele faz um buraco menor, vai ser mais fácil de enfiar, mas na minha experiência ele é pequeno e pontudo demais. Aí fica um buraco de ar embaixo, difícil deixar grosso o bastante. Ele precisa ser um pouco maior do que o diâmetro do torrão de raízes do seu módulo. Este é um protótipo enviado pela Garden Imports, empresa onde trabalho, para eu criar meu design de plantador. Eles me enviaram o primeiro e eu disse que não funcionaria, então fotografei o que eu usava. Uso plantadores de cabo longo, como chamo esse equipamento, desde 1983. Sempre usei esses plantadores na minha horticultura comercial. Acho que já plantei quase 1 milhão de mudas. Até agora, fazer buracos com a mão é rápido, simples e fácil. A superfície de composto de um canteiro sem revolver a terra é macia. Vamos deixar esse de lado por agora e te mostro como uso este. Serve apenas para fazer um buraco do tamanho certo para 2 tipos de plantas. Você pode ver que uma dessas plantas fica bem rente ao chão. Essa é a rabanete, então eu estou cavando um buraco ainda mais fundo do que a profundidade dela. Veja como o torrão de raízes desse rabanete entra facilmente. Basta uma leve pressão e não está compactando o solo nem causando nenhum distúrbio desagradável ao solo. Apenas um pequeno buraco e então você pode pegar seu pequeno torrão. Neste caso, isso é rabanete semeado em grupo. Ainda é cedo para plantar esses. Normalmente eu esperaria mais alguns dias, mas dá para plantar agora e vou mostrar como faço. E eles vão um pouco mais fundo, quase parecem perdidos ali. Mas normalmente nessa época do ano a gente coloca uma manta por cima para proteger o buraco de ser preenchido e sufocar as folhas, né? E assim elas podem se acomodar ali. Isso significa menos rega. Mas se eu estiver plantando algo assim, o jeito que eu uso o plantador é um pouco diferente. Bem, é um método parecido, se preferir, mas indo mais fundo. E se o solo estiver muito seco, talvez queira fazer isso também. Ou você também pode fazer isso para tirar o material seco de perto do buraco que vai fazer. E assim pode cavar sem que todo o material seco caia dentro. Então, existem pequenos detalhes assim na forma como você usa todas essas ferramentas. Leva um pouco de prática e trabalho em diferentes condições para descobrir como tirar o máximo proveito delas. E então, plantando fungo, não tem problema nenhum em enterrar todo esse caule. Então,
Então o nível do solo pode ficar eventualmente até o topo dos meus dedos. Vai lá, é só empurrar, colocar um pouco de terra ou composto ali dentro. O principal é pressionar para garantir o contato da raiz com o solo superficial, só isso. Geralmente colocamos um pouco de água, mas deixamos os buracos preenchidos. Usar esses plantadores é rápido, basta organizar o espaçamento antes. Você pode ir fazendo dib, dib, dib nessa velocidade e quando percebe já fez 100 buracos e plantou metade de um canteiro. Pode ser uma ferramenta realmente ótima de usar. E vou terminar com a menor de todas as ferramentas. Vamos lá ver o que é? Esta é a minha última sugestão de uma ferramenta realmente útil, uma boa faca, uma faca dobrável. Quase sempre tenho uma no bolso quando estou no jardim. Impressiona sentir tanta falta dela quando está longe. É uma companheira fiel e por isso já perdi algumas vezes, ocasionalmente. Se eu vou viajar de avião, esqueço que a faca está no meu bolso, passo pela segurança e tenho que entregá-la. Então esta é uma faca Opinel. Eu já experimentei várias ao longo dos anos e elas parecem ter funcionado melhor do que qualquer outra. Como criar um metal para a lâmina que fique afiado por mais tempo, por isso gosto tanto delas. E desde que eu não esqueça dela e jogue no composto junto com um balde de outras coisas, isso também acontece. Ela vai durar muito, foi a mais antiga que tive. Na verdade, a lâmina ficou bem fina, como vimos com a da enxada. Porque eu estou afiando ela, então o que você precisa ter cuidado ao afiar é justamente isso. Isso aqui é só uma pedra comum, como você pode ver. Eu também afinei minha pedra de tanto usar, porque eu uso ela na cozinha para facas e tudo mais. Só passando bem de leve e superficialmente. Prefiro passar de um lado só, geralmente o de cima, a cerca de 25 graus, mas não é algo exato. Se estiver confortável com o ângulo, mantenha-o para não desgastar muito o metal. Remova apenas o necessário para deixá-lo razoavelmente afiado, que é o principal. Esse é o meu jeito de fazer. Aliás, não estou dizendo que é o único jeito ou o jeito perfeito, mas funciona para mim. E ao longo de muitos anos, isso. E você pode sentir que a pedra está apenas raspando um pouco na faca. Então ela está beliscando um pouco do metal, tirando um pouco, só um pouco. Se você fez certo, vai sentir do outro lado. Está um pouco áspero, mas pode passar. Bem raso, quase nivelado com a lâmina ali, e isso te leva a um fio realmente afiado. Afiado é uma palavra legal. Está tão afiada que, se você fizer isso, se eu fizer isso no meu polegar, vai cortar. Mas na verdade, essa é uma forma de testar. Se sua pele for resistente, você sente o quão afiada está passando de lado, não assim. E aí está, então você tem uma faca afiada no bolso o tempo todo. Uma pedra como essa, muito simples, um bom investimento, e espero que você tenha gostado de ver algumas maneiras de usar ferramentas essenciais. Este não é um guia definitivo, mas traz dicas para te ajudar a se sentir confortável. Fique à vontade com suas ferramentas, isso é importante. Encontre aquelas de que você gosta e fique com elas. Elas se tornam como extensões do seu corpo que você pode usar sempre que precisar.